Um monstro em pele de gente. Eu apanhava, mas eu não sabia por quê. Que há quase 20 anos humilhou, agrediu e tentou matar a primeira esposa. Eu achei que talvez ele não tivesse coragem, sabe? De me dar aquela facada, mas ele teve. E 18 anos depois de ver a morte de perto, a mulher acompanha pelos noticiários que o mesmo homem com quem ela conviveu confessa ter matado o próprio filho de apenas 6 anos para atingir a ex-esposa. Até pra mim, que vivi isso tudo, me assustou. Eu não imaginei que ele fosse capaz de matar o próprio filho. Com exclusividade, nossa equipe conseguiu falar com a primeira esposa de Fernando Nelson Neves Nascimento. E ela conta o terror que viveu nas mãos do algoz. Um jovem problemático que via as mulheres como um objeto, um ciúme doentio e a sensação de posse que o levava a humilhar, ameaçar de morte e agredir a própria companheira. Segundo a polícia, esse é o perfil de Fernando Nelson, de 37 anos. O Fernando era uma pessoa bastante possessiva. Quando o casal terminava, ele passava a persegui-la, tinha uma violência psicológica, ele passava a procurá-la no seu local de trabalho, até a igreja. A crueldade de Fernando chocou a todos. Para atingir a ex-esposa após o término do casamento, ele sedou e esganou até a morte o próprio filho, Bernardo Souza, de 6 anos, em Vila Velha, no último dia 30, em Jabaeté. Debruçados em um dos casos mais monstruosos dos últimos tempos, nossa equipe vasculhou o passado deste homem. E as informações que conseguimos com exclusividade mostram desde sempre um homem covarde, capaz de tudo para ter o que quer. Foi bastante repugnante, revoltante, praticado por um pai que tem o dever legal de cuidar, de proteger o filho, e ele terminou matando o próprio filho para se vingar por não aceitar o final do relacionamento com a sua ex-esposa. Naquela data, Fernando, então com 19 anos, chega em casa e encontra com a primeira esposa. Após discutir e agredi-la na frente do filho pequeno, Fernando decide tirar a vida dela. Depois de dias de investigação, conseguimos chegar a essa mulher, que topou contar tudo pra gente, desde que a entrevista não fosse gravada. Portanto, uma atriz vai representar o depoimento emocionante que essa vítima nos deu. Ele me batia muito e aí ele ficou muito alterado. Também, mais uma vez, não sei porquê. E aí ele pegou uma faca. Quando ele pegou a faca, ele veio com a faca pra cima de mim. E o meu filho era muito pequeno. Mas ele já entendia tudo. Meu filho ficou desesperado. Meu filho gritava: por favor, não faz isso com a minha mãe. E eu fiquei desesperada. Eu achei que eu fosse morrer. Eu achei que talvez ele não tivesse coragem, sabe? De me dar aquela facada. Mas ele teve. Ele pegou a faca e me deu uma facada no braço. Sangrando e tentando fugir dele, ela conta que Fernando pega gasolina para tentar queimá-la viva. Tinha um galão de gasolina. Ele foi andando na direção do galão de gasolina, pegou o galão e me deu um banho de gasolina. E ele olhou dentro do meu olho e disse: hoje é o dia da sua morte. Meu filho conseguiu sair de casa, começou a gritar no meio da rua, pedindo ajuda. Graças a Deus, meus parentes moravam próximo. Apareceu meus familiares, meus vizinhos, as pessoas apareceram para ajudar. Quando ele acendeu para jogar fogo em mim, eu achei que eu fosse morrer queimada. Os meus familiares apareceram e seguraram aquele homem. Foram 4 anos casada com quem chama de monstro. Inúmeras agressões enquanto dormia e até o cabelo cortado de forma covarde. Eu tava dormindo, não tava fazendo nada. Ele começava a socar o meu rosto, ele batia muito na região do meu olho aqui. Ele machucava o meu olho, machucava a minha boca. Eu tava só dormindo.
Depois da tentativa de assassinato, ela nunca mais voltou para o homem, que com medo de morrer no bairro fugiu. Nós procuramos na justiça o histórico de Fernando para saber se ele já foi julgado quanto a essa tentativa de feminicídio de 2007. Mas, naquela época, a vítima não era obrigada a representar contra o agressor. E por isso, nenhuma denúncia foi feita quanto a essa história e a justiça nada sabe sobre o caso. Após sumir da vida dela, Fernando apareceu anos depois com a segunda esposa, a mãe de Bernardo, com quem conviveu por mais de 10 anos e teve 3 filhos. A primeira vítima conta que, ao ver as notícias da televisão sobre o que ele fez, não aguentou. Eu não imaginei que ele pudesse fazer isso com o próprio filho, sabe? Depois que isso veio à tona, que... Eu lembrei de tudo que eu vivi com ele dentro daquela casa. E eu, desde que isso aconteceu com o menininho, eu tô passando mal, eu tô em estado de choque. Fernando está preso. Confessou ter matado a criança para se vingar da ex. Procuramos a defesa dele para essa matéria, mas no Tribunal de Justiça consta que ele ainda não tem um advogado nomeado. Entramos então em contato com a família do homem, que por telefone nos disse que não há interesse em contratar defesa. A gente não procurou advogado e não vamos procurar, e nem a família dele vai procurar advogado para defender ele, não. Ele vai pagar aí na justiça pelo que ele fez, a pena que for decretada para ele. Ele vai ter que cumprir e sair da cadeia por tempo determinado.